Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar de hierarquia dentro dos projetos de iluminação, né? De que forma a gente pode trabalhar com a hierarquia, né? E a hierarquia, na verdade, é aquela situação em que a gente precisa ter muito claro que, do ponto de vista da iluminação, eu não consigo e nem posso iluminar tudo ao mesmo tempo, porque senão eu acabo, na verdade, tendo um ambiente sem nuances, né? Que não, uma atmosfera que não passa nenhum tipo de sensação para o usuário, fica de certa forma monótono, né? Então a gente precisa, na verdade, pensar de que forma a gente vai conduzir o olhar daquele usuário por meio da iluminação. E a hierarquia ela vem aí para nos ajudar, tá? Porque a gente precisa então o quê? Definir algumas prioridades de projeto, como eu disse, a gente não pode iluminar tudo, né? Então é listar aí junto com o cliente ou com a sua equipe, o que que é interessante valorizar, né? Então, por meio dessas prioridades, a gente vai olhar para o projeto e definir quais são os elementos que eu quero dar destaque, quais são os setores que eu quero iluminar, né? E quais são os efeitos que eu quero valorizar, tá? Então, a gente está criando aí uma lista de prioridades, né, dos mais importantes aos menos importantes, então a gente já consegue definir o peso da iluminação que eu vou dar para cada um, tá? E essa hierarquia, ela pode ser feita de duas formas, por intensidade de luz ou por temperatura de cor. E é isso que a gente vai ver dois exemplos, um utilizando a quantidade de luz e outro trabalhando com a temperatura de cor, tá? Bom, olhando agora com relação à hierarquia do ponto de vista da intensidade luminosa, a gente está falando, na verdade, de contraste, né? De pouca luz com muita luz, tá? Ambas as hierarquias, nesse caso, estão relacionadas à iluminação de destaque, tá? Mas a gente primeiro vai, na verdade, olhar agora de que forma a gente pode destacar este elemento, esse setor, né, esse produto, enfim, por meio da intensidade luminosa. Então, a gente costuma sempre ter em média, né, um norte, tá? Não é uma regra específica, mas ela já pode servir como um norte para a gente entender essa percepção que o usuário tem, né? No primeiro caso aqui, né? No mínimo o triplo da iluminação geral, tá? Por quê? Porque daí a gente consegue, na verdade, fazer com que né, o usuário possa identificar de forma mais fácil, né, aquele elemento de destaque dentro do nosso projeto. Então, por exemplo, a título de forma muito simples, só para que a gente possa, né, estar na mesma linha de raciocínio. Se eu tenho uma iluminação de uma loja geral que está ali chegando em 500 lux, tá? Qualquer elemento que eu queira valorizar ali dentro, eu preciso, então, no mínimo, jogar 3 vezes mais luz direcionado para esse elemento, para esse produto. Então, aqui a gente teria o quê? Uma luz sendo direcionada acima de 1.500 lux naquele objeto ou naquele produto, para que a gente possa ter a distinção daquela luz ambiente em relação à luz de forma mais pontual, tá? Não tem uma iluminação ideal, né? A gente costuma dizer que a gente, na verdade, vai aprendendo, né, conforme os projetos vão vindo, por conta das diversas particularidades, não só forma espacial, como público-alvo, né, o público específico, assim como os materiais que são trabalhados ali dentro, né, do ponto de vista de revestimentos, de superfícies e tudo mais, tá? Então, não tem uma iluminação ideal. O que a gente precisa ter muito claro são essas possibilidades, né? E de que forma eu vou utilizar dessas ferramentas para valorizar o meu projeto, tá? E também depende da intenção e do efeito que se queira proporcionar. Ah, então aí tem mais uma questão a ser colocada dentro do projeto, né? Qual é a intenção que eu quero? Qual é o efeito que eu quero proporcionar? Qual é a atmosfera que eu quero criar?
tá? Então, tudo isso está mesclado aí nas diversas escolhas que nós temos que fazer durante esse processo aí projetual. Então, a gente vai ver alguns exemplos que ficam mais claros deste ponto de vista aqui, né? Quanto maior é essa proporção de claridade ao qual eu direciono o facho de luz, eu consigo então fazer com que o usuário ou o cliente daquela loja em específico, enfim, que as pessoas possam identificar o destaque de forma mais rápida, né? Então, a gente vai, né, trabalhar aqui numa percepção muito sutil e delicada que às vezes é imperceptível, tá? Ao ponto de ter, de fato, um destaque muito dramático, né? Porque daí a gente vai para uma parte mais de teatro, né, de dramatização, de cenografia. Então, a gente vai, na verdade, direcionando, tá? Bom, então a gente tem no primeiro exemplo um fator ali de 2 para 1. Então vejam como ainda é difícil essa percepção, né? Aqui, por exemplo, a gente quase não consegue identificar que ele de fato teria uma luz, a não ser que a gente olhe um pouquinho dessa sombra que está muito sutil, muito delicada, né? Então aí fica um pouco complicado. A gente sabe que é um elemento, que são elementos de destaque, porque provavelmente estão estrategicamente posicionados em lugares ali onde são bem visíveis dentro do ambiente e também eles estão elevados. Mas do ponto de vista da iluminação, às vezes faltou um pouco, ficou a desejar, tá? Nesse segundo exemplo, que é um fator de 5 para 1, aí a gente já começa a ter essa percepção. E aí é interessante a gente levar em consideração quando a gente precisa valorizar diversos elementos de tamanhos pequenos ou variados que estão lado a lado com outros elementos também de cores variadas, de tamanhos diversos, né? Então, a gente precisa tentar fazer com que essa iluminação, de certa forma, fique uniforme e fique bem visível para que o consumidor possa, nesse caso, escolher uma fruta, uma verdura, um legume, seja lá né, o que a gente estiver iluminando, mas que ele possa distinguir um produto do outro, tá? E aqui a gente percebe que existe já uma concentração maior de luz, porque a gente percebe a sombra aqui na parte de baixo. Então, de fato, existe uma projeção ali de luz para esses elementos aí, tá? Bom, quando a gente passa, né, a fazer um contraste de 15 para 1, então a gente sabe que é mais fácil da gente identificar. Então a gente já começa a perceber, na verdade, em algumas estratégias projetuais, que esses pontos, ou esses produtos, ou esses elementos que a gente quer valorizar, né, ou que o projeto exige que a gente valorize, eles acabam ficando mais distantes, para que a gente possa fazer com que a iluminação geral, né, faça o seu papel e, ao mesmo tempo, quando o usuário chegar próximo, ou até, de certa forma, a percepção distante, né, ele consiga ver algo mais iluminado à distante, né? Ou seja, fazer com que essa pessoa caminhe até esse objeto, porque a luz, de certa forma, ela chama atenção. E a gente tende a ir para a luz, né? A gente acaba se afastando do escuro, né? Por exemplo, uma loja que tem o fundo escuro não é atrativa. Agora, uma loja que tenha, né, o seu fundo bem iluminado faz com que a gente já da porta perceba o que tem em todo, né, na loja em si e faz com que a gente, né, a própria iluminação convida a gente para conhecer o interior, tá? Aqui a gente então vai para uma iluminação bem mais dramática, né, de 30 para 1, tá? Então, às vezes, são projetos também que a gente utiliza, principalmente quando o produto em si tem um valor agregado muito alto, né? Então, a gente de fato dá aquele destaque para ele, mas também a gente percebe essa concentração maior de luz, né, nas vitrines. Por quê? Porque a vitrine, ela tá ali brigando com outras vitrines. Então, se a minha vitrine às vezes não tem uma quantidade de luz interessante, ela não chama a atenção do olhar das pessoas. E aí essa loja deixa, né, de se vender por si só, porque a vitrine, querendo ou não, ela já chama atenção. A iluminação contribui com isso para que
o cliente, né, a pessoa, possa entrar e conhecer os demais produtos, tá? Então, a gente só precisa cuidar que às vezes a gente tem uma briga muito grande ali de concentração de luz nas vitrines. E aí isso, né, não é interessante. A gente vai ver que quando a gente, quer ver, ó? Quando a gente vai para essa dramaticidade maior, tá? A gente, na verdade, percebe aqui 50 para 1. E aí a gente pensa, nossa, né? Se a gente for voltar a pensar naquela situação da loja 500 looks que eu comentei anteriormente, e se eu for jogar 50 vezes mais luz do que aquela de 500 na loja, olha a carga, né? A quantidade de luz que eu tenho que colocar naquele objeto para ele ter destaque, né? E automaticamente, quando a gente escolhe a técnica da hierarquia por meio da intensidade, se eu não consigo, né, trabalhar, achar uma iluminação geral que seja interessante para que eu possa criar essa dramaticidade de até 50 vezes, eu eu automaticamente caio, né, no aumento de consumo de energia, porque a gente percebe, né, a gente sabe que quanto maior o watts daquela lâmpada ou daquela luminária, mais potência ela tem. Então, para que eu tenha, consiga proporcionar o contraste da intensidade, eu tenho que jogar muita potência de intensidade, automaticamente o meu watts, né, dessa luminária, ele é alto. Então, pensa, né, numa loja onde eu tenho vários pontos nesta situação, o consumo da loja acaba elevando. Mas a proposta aqui é a gente pensar justamente ao contrário, porque eu não preciso partir de uma loja com bastante quantidade de luz, né, 500 lux. Tá? Lógico, cada caso é um caso e a gente, né, vai analisando. Os 500 looks que eu dei é como referência só para a gente poder ter essa linha de raciocínio, tá? Mas se eu desço essa quantidade geral para 250, né? Eu tenho iluminação suficiente de circulação e eu deixo a iluminação de destaque por meio da intensidade fazer o papel dela, né? Então eu já não preciso jogar muita intensidade, que é o que a gente está vendo aqui, né? Por mais escurinho que a loja seja, qualquer direcionamento de luz já cria o destaque aqui dentro, tá? Então a linha de raciocínio é essa. Se eu for trabalhar com a intensidade, eu não preciso fazer uma loja por si só geral, muito clara, e aí agora jogar ainda mais potência na intensidade. Eu já posso ir trabalhando com uma quantidade menor, porque o que eu for trabalhar de destaque por meio da intensidade, e conforme a quantidade de destaque que eu vá valorizar, eles vão se somar ali dentro, né? Então eu vou ter uma loja muito bem iluminada, tá? Fica tranquilo no que corresponde talvez a esse medo que possa ter. Mas percebam que, né, a intensidade de luz, a gente vai trabalhando, na verdade, pesando a nossa mão, né? Conforme a quantidade de luz geral que a gente estipular, tá? Ok? E são princípios diferentes. Para a gente chegar numa dramaticidade muito grande, né? É um projeto mais diferenciado. Do ponto de vista de uma loja, né? É, por exemplo, uma joalheria, um valor mais agregado, aonde, né, o ambiente todo é acolhedor e que a gente quer criar essa experiência para o usuário de forma bem teatral. Diferente, às vezes, de uma loja que atende diversos públicos, de pequenos a grandes, né? De crianças a idosos. Então, a gente precisa, lógico, ter uma iluminação, né? E porque tem muito mais produto nesta loja do que na própria joalheria, que ali o mix de produto, né, é mais restrito e de forma mais pontual e tudo mais, tá? Bom, então, do ponto de vista da intensidade, né, a gente percebe essa questão. Então, tudo está atrelado à quantidade de luz que eu tenho de forma geral para que eu possa pensar em quantas vezes mais eu consigo dar esse destaque, tá? Aqui nessas três imagens, a gente tem aqui exemplos, né, de como que a gente faz para valorizar por meio da intensidade, ou seja, a gente utiliza, né, da técnica de criar aqui uma bateria de luminárias que estão direcionadas para, né, dar mais intensidade, sim. Então, a gente tem exemplos de peça
embutidas e exemplos de peças de sobrepor aqui, tá? Ambos os projetos são bem interessantes, né? Dão de fato essa resposta de valorização. A única coisa que é interessante a gente se atentar é que, dependendo do posicionamento da fonte de luz, a gente pode vir a criar uma sombra que, às vezes, ela pode prejudicar um pouco o projeto, tá? Aqui, quando a gente tem uma iluminação muito a pino, né, automaticamente ela vai criar uma sombra maior aqui na parte de baixo, tá? Quando eu tenho, que agora direcionando, a mesma coisa aqui, antes de falar desta imagem, né? Vamos olhar para essa pequenininha, tá? Aqui também, tá? Eu tenho aqui uma sombra marcando na parte de baixo. Então, a gente só precisa se atentar que isso vai ser gerado por conta do posicionamento desta fonte de luz. E às vezes a gente fica refém, na verdade, a própria estrutura daquele ambiente, que às vezes a gente quer colocar a fonte de luz numa posição mais estratégica e não consegue, né? Aqui nesta imagem grande, a gente tem um efeito bem interessante, onde a iluminação está vindo aqui, digamos, a quase 45 graus. Então, ela está vindo de frente, está valorizando de forma bem interessante essas araras e vejam que diminuiu a sombra aqui na parte de baixo. Por quê? Porque não está vindo a pino, né? Está vindo mais de forma frontal, né? O único problema que eu vejo nessa imagem, na verdade, né, não querendo falar mal, na verdade, a gente não conhece o projeto, a gente está vendo só o recorte. É que quando a gente faz essa escolha de que essa luz tem que fazer cruzar mais essa distância para poder valorizar, a gente acaba, às vezes, ficando na frente na hora de escolher a mercadoria. Então, a gente pode fazer sombra aqui, né, na mercadoria. Mas nada que a gente possa, né, os vendedores se atentar a isso e estrategicamente se posicionar de forma diferente para poder manter aí, né, essa luz chegando da maneira correta e que possa mostrar para o cliente também, tá? Então, a gente tem diversas situações dentro de um projeto, né? E é legal a gente sempre compartilhar com o cliente essas escolhas que a gente faz para que ele possa acompanhar também, né, o desenvolvimento, tá? Para que ele não fique só, para que ele não receba só informação no final. Compartilhar com ele, ele vai ter, né, ele vai se sentir muito mais feliz participando de todo esse processo. Até porque, independente se é um projeto residencial, um projeto comercial, a gente está trabalhando com um sonho, uma conquista, né? Quando a pessoa consegue ter a sua própria casa e, né, fazer o projeto da forma que quer, assim como uma loja, né? A pessoa que consegue abrir o seu próprio negócio, tá? Então, do ponto de vista da intensidade luminosa, seria isso. Quando a gente olha agora do ponto de vista da temperatura de cor, né, de cores, a gente está falando das temperaturas que vai da luz amarela, vai para o neutro e vai para a luz mais branca, tá? Assim como escolher a hierarquia por meio da intensidade de luz, aqui nas temperaturas de cor, ela também é uma questão estratégica de projeto. Porque, vejam, a gente tem duas escolhas: ou a gente vai pela intensidade luminosa, ou a gente vai para a temperatura de cor. Tá? Neste caso, é um exemplo bem interessante, porque a gente acaba tendo um recorte, né, por meio da fotografia, mas a gente consegue ter três temperaturas de cor: a luz branca, uma luz mais amarela, né, e a temperatura de cor mais neutra. Ou seja, quando a gente vai fazer um projeto, principalmente onde existe, né, projetos lado a lado, é interessante a gente sair de dentro do projeto, vir para o lado de fora, ou seja, vir no corredor e analisar quais são os meus vizinhos e como que está o projeto de iluminação dos meus vizinhos, para que eu possa já, como estratégia, entrar de forma diferente. E às vezes essa entrada de forma diferente acaba refletindo lá dentro também, na verdade, na concepção do projeto, tá? Se eu venho nesta proposta aqui com luz branca,
tá? Eu tenho luz branca, viria com luz branca e eu o quê? Chamaria atenção para essa, que além de estar mais escurinha, tá amarela, né? Então a gente precisa muito ter bem claro essa questão de que forma eu quero, né? Entrar aí, né, nesse corredor, porque nós estamos falando de um projeto comercial num shopping. Então, eu tenho outras lojas ali que também estão querendo chamar a sua atenção para si, tá? Então, essa escolha, ela é estratégica, tá? Aqui, então, a gente olha a hierarquia, né, olhando internamente, tá, para os projetos, do ponto de vista, então, das temperaturas de cores. Então, aqui a gente tem o quê? Eu costumo dizer que aí sim eu tenho sutileza de projeto. Não que eu não tenha sutileza lá na intensidade luminosa. Eu tenho sutileza de projeto na intensidade luminosa a partir do momento que eu consigo ter muito claro a quantidade de luz ideal para o meu projeto para que eu possa valorizar sem aumentar o consumo de energia, né? Aqui, a sutileza está com relação à temperatura de cor, né? Porque a gente tem uma loja, né, relativamente grande, com pé direito alto, mas aí optaram, né, por uma iluminação geral de luz branca e a iluminação de destaque de luz amarela. Então, aqui a gente tem essa percepção mais sutil, mais delicada, e e aí depende muito do público desta loja, né? Um público que vai sentir, que vai perceber essa sutileza, essa delicadeza de projeto ou não, tá? Do outro lado, a gente tem aqui uma loja, tá? Que foi feito o oposto. A gente tem, na verdade, uma luz ambiente, né? Uma luz geral de temperatura de cor amarela, mas a valorização está vindo por meio da luz branca, tá? O que também é interessante, tá? Lembrando que a gente, quando fala aqui de temperatura de cor, né, e intensidade luminosa, é independente, é sempre levar em consideração uma das características fundamentais desta fonte de luz. Todas elas, né, em todas as duas situações de escolha, as fontes têm que ter um bom índice de reprodução de cor, tá? Ou também já ter a informação do TM30, que é a nova métrica, né? Das cores que vai daqui para frente, tá? Então, a gente já sabe disso, né? E é por meio da temperatura de cor que a gente vai conduzir o olhar deste usuário, tá certo? Aqui a gente tem uma situação, já faz um certo tempo essa foto, né? Sempre que eu vou para São Paulo, eu gosto muito de visitar o Museu de Arte Sacra, e numa das primeiras vezes estava desta forma. Não sei como é que está agora, porque a última vez que eu fui, né, um ano e pouco atrás, na verdade eles estavam de reforma, mexendo ali nas salas, então eu não consegui ver como estava essa, né? A exposição estava montada de outra forma lá, para atender às mudanças que eles estavam fazendo. Mas, enfim, o que eu quero mostrar aqui é que lá eles têm setores de pratarias, né? E o setor mais relacionado aos ouros, né? Relacionados à arte sacra, né? E aqui a gente tem, né, dois setores, um do lado do outro, então ficava muito interessante essa percepção. Houve a escolha de valorizar a prata com a luz branca e houve a escolha de valorizar o ouro com a luz mais amarela, tá? Lembrando que é sempre interessante ver também que tanto a luz branca quanto a luz amarela, elas têm que ter um bom índice de reprodução de cor, né? Senão acaba aí desvalorizando todo os objetos em si, tá? Mas a temperatura de cor por si só já chama atenção. Então, né, se você está na temperatura de cor amarela, quando você olha para cá, você vê um ambiente branco, então te causa a curiosidade e vice-versa, né? Nesse sentido. E do ponto de vista da representação gráfica, é interessante que a gente tem diversas formas de representar, né, e poder mostrar para o cliente ou para quem você for apresentar o projeto, de que forma você vai lidar com essa questão. Então, aqui a gente tem, na verdade, um projeto comercial aonde a gente tem a luz geral, né? Aqui, com uma determinada abrangência bem interessante. Então, foi feita escolha por luminárias que dessem, né?
que abrissem bastante essa claridade de uma forma geral e optou-se por uma luz bem branca, ó, 6.000 kelvins, tá? E a iluminação de destaque, por mais que tenha uma bateria, tá? Houve então a escolha da temperatura de cor amarela, em torno ali de 2.700 Kelvin. Então a gente consegue perceber a valorização, tá? Em relação à luz geral, que estava ainda de outra temperatura de cor, com uma iluminação mais direcionada, só que do ponto de vista da temperatura de cor. Então, dentro de um projeto residencial, a gente também consegue mostrar por meio de uma representação gráfica o que que a gente está tentando, na verdade, valorizar. Então, quando a gente fala de hierarquia de projeto, a gente está falando então destas duas formas de projetar, né? Eu trago aqui que eu utilizei do catálogo da Philips algumas imagens como referência, aquela partezinha da intensidade, né? Espero ter contribuído com essas duas formas de valorizar o projeto por meio da hierarquia de cor. Se tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários e obrigada pela sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.